Boa noite, turma da EJA. Hoje a gente vai fazer a correção, né, de português, da tarefa de português, tá? Foi passado por vocês na última aula em relação aos afixos, né, morfologia, formação e estruturação, né, das palavras. Foi passada uma atividade para vocês fazerem. E vocês tinham que responder algumas de marcar, né, outra subjetiva. Bom, uma questão a gente já fez correção. Questão número 2. A gente possui um texto, né? Curiosa palavra, idoso, o que acumulou idade. Também tem o sentido de quem se apega à idade, ou que esbanja, como gostoso ou dengoso. Se é que não significa alguém que está indo, alguém em processo de ida, né? Idoso. Em contraste com os que ficam, os ficosos. Preciso começar a agir como idoso. Dizem que, entre eles, idoso não fala em quem chega à velhice, como alguém que está à beira do túmulo. Dizem que está na zona de rebaixamento. Vou ter que aprender o jargão da categoria. Luiz Fernando Veríssimo. O texto propõe diferentes possibilidades de sentido para o sufixo oso. A partir dessas possibilidades, considere-se as seguintes afirmações. Glorioso exemplifica o emprego do sufixo oso em palavras que fazem referência a quem acumulou algo. Não, é errado, tá? Ela tem vários outros sentidos também, não só que acumulou algo, não. E seria, né, se fosse no sentido teológico da palavra de glória, né? De ir para a glória, né? Se for nesse sentido um pouco figurativo. Item 2. Nervoso exemplifica o sentido de indivíduo apegado a algo? Sim. Né, apegado a determinada situação, um argumento, por isso que a gente fala assim, nossa, como você tá nervoso, né? Porque a pessoa tá apegado àquilo, tá? Então, exemplifica assim. 3. Seguindo a lógica do neologismo, né, em relação ao nome dado à palavra, tá? Apresentado pelo autor, chegosos, poderia ser um termo aplicado aos recém-nascidos? Sim. Se ele diz que quem fica são ficosos, né, quem vai à ida, né, não está no processo de ida, é idosos, então quem chega pode ser sim chegosos, tá? Então a alternativa certa é se apenas, tá? Se apenas 2 e 3 estiverem corretas, tá? Primeiro aqui, ó. Então essa é a resposta certa. Número 3. Separe os prefixos. Houve um erro de digitação, tá, pessoal? Prefixos é porque às vezes o teclado corrige, né? Correção automática. Separe os prefixos e sufixos do radical segundo o exemplo. Infelizmente, prefixo in, radical feliz, sufixo mente. Aqui é questão de vogal temática, tá? Não precisa separar elas não, pode colocar elas com sufixo. Se você tiver feito assim, eu considerei certo. Letra B, trabalhador, né? Vem de trabalho a, né, dor. Então, a gente tem o prefixo, o radical que é trabalho, né? E o sufixo dor, tá? Antissocial, prefixo antissocial, radical. Inacreditável, prefixo in, radical, acreditável, sufixo, tá? Letra E, pacífico, tá? Vem de paz, radical, a, específico, sufixo. Inapto, in, prefixo, apto, radical, tá? G, acamado, a, prefixo, cama, radical, né, do sufixo. H, amante, não possui prefixo, tá? E nem sufixo, só radical, né, a base da palavra amante. Sedoso, né, vem de sede e oso, sufixo.
que sede vem de seda, tá? Facilmente, né, vem de fácil, radical, e mente de sufixo. Crível, né, vem de crer, tá? Cri é radical, evil, sufixo. L, sossegado, né? Sossego, né? Vem de radical, e ado vem de sufixo. Temporal, radical, tempo, né? Eral, sufixo. N, só um minutinho, deixa eu confirmar que está gravando, tá? N, alegremente, alegre, radical, e mente de sufixo, tá? O, infiel, in de prefixo, fiel de radical. Indeferimento, in de prefixo, né? Defere, radical, e mento, sufixo, tá? Vamos à questão 4. Não precisa a gente ler o texto. A palavra que apresenta em sua formação um prefixo e um sufixo formador de adjetivo é... Não precisa da gente ler, não. Então a gente tem que ver aqui adjetivo, que é a classe de palavras que qualifica o substantivo, tá? Então aqui na questão está pedindo a palavra que apresenta em sua formação um prefixo e um sufixo. Tem que ser os dois, tá? A palavra tem que possuir tanto o prefixo quanto o sufixo. Então qual que é essa palavra? Esperanças? Não, tá? Tem aqui o radical e sufixo. Sentimentos, radical, tá? E sufixo. Unicamente, radical, tá? Unicamente, mente, sufixo. Respeitosas, vem de respeito, respeite, radical, osas, sufixo. Extraordinárias, detalhe, aí sim, ó, radical, ordem, né? Ordem, pode ser de ordinal, tá? De ordem, né? Vem de ordem, né? Então a gente tem extra, que é o prefixo, e a gente tem áreas, que é o sufixo, tá? Então essa é a resposta certa, ó. E extraordinárias é um adjetivo, tá? Por quê? Onde que tá aqui no texto? Vamos ver aqui extraordinárias, né? Que as suas qualidades extraordinárias. Extraordinárias está qualificando as qualidades. Então, extraordinárias é a palavra formadora de o adjetivo, tá? O adjetivo que é formado por prefixo e sufixo radical. Então, extraordinárias. Número 5, né? Leia o poema Nosso Tempo, de Carlos Drummond de Andrade, publicado originalmente em 1945 no livro A Rosa do Povo. Não precisa da gente ler essa questão, ela é muito fácil, só precisa de atenção. Na palavra pressentida, não é algo de pré-estabelecido, pré que vem antes, tá? Ante, né? Então, há um prefixo, que é o pré, né? Há um prefixo. Um prefixo com sentido semelhante existe na palavra anteposto. Ante, tá? Pré, ante. É tipo o crédito, né? Quando você coloca... quando ele é pré-pago, você tem que colocar pré, você paga o dinheiro primeiro. Quando é pós, você paga o dinheiro depois. Então, esse pré, ele é de antes, né? Anteposto, tá? Alguma coisa. Então, nesse caso aqui, antepasto, tá? Antepasto é algo que vem antes do pasto. Então, é essa que é a palavra que tem um sentido semelhante ao pré. Pressão nem prefixo não tem. Refazer tem um prefixo re, mas o sentido dele transforma a palavra fazer, né, em refazer a ação, tá? Em praticar a ação novamente e não uma ação anteposta, tá? E perfeito também não possui prefixo, então a resposta é antepasto. Número 6. A pergunta é: leia o texto e indique qual das palavras em destaque possui um prefixo com sentido de negação. Nem precisa a gente ler um texto, gente. Palavra com sentido... prefixo com sentido de negação. Ó, substituído não tem prefixo. Pronunciar não tem aqui prefixo. Se fosse impronunciável, aí teria. Inteira não tem prefixo, tá? Tem radical inter, né, de inteiro. Não tem prefixo.
Interrogação também não tem prefixo, esse in aqui faz parte do radical da palavra. Agora, ininteligíveis. Esse ininteligíveis aqui é que não é inteligível, né? Então, se não é inteligível, esse in aqui, o sentido dele aqui é de negação nessa palavra. Por isso, essa é a resposta certa, tá? 7. Coloque DP, né, para derivação prefixal, tá? E DS para derivação sufixal. Letra A, tristonho, derivação sufixal, DS. B, risonho, derivação sufixal, onho, tá? DS. Letra C, infeliz, derivação prefixal, tá? DP. D, ex-aluno, né? Derivação prefixal. E, casinha, derivação sufixal. F, incorreto, derivação prefixal. DP. G, DP. Eu vou falar agora só a sigla, tá? Derivação prefixal, aí vocês já sabem. DP. H, incapaz. DP. I, papelaria. DS. J, barbearia. DS. Reler. DP, derivação prefixal. Atualizar. DS, derivação sufixal, tá? Borracharia, derivação sufixal. Desleal, derivação prefixal, DP. Felizmente, derivação sufixal. E se fosse infelizmente, derivação prefixal e derivação sufixal, tá? Desculpem. Continuando. Número 8. Lê as informações abaixo, nem para marcar a alternativa correta. Nós temos aqui 5 assertivas, das quais vocês têm que analisar e ver qual que é verdadeira para depois marcar a resposta certa aqui, tá? De qual que são as verdadeiras. Então, vamos lá. O item 1. Afixos são tipos de morfemas que se juntam ao radical de uma palavra para mudar-lhe o sentido. Sim, tá? Os afixos, que são prefixos e sufixos, eles servem para mudar o sentido das palavras, igual feliz, né? Se você coloca infeliz, quer dizer, vai mudar o sentido da palavra, quer dizer que a pessoa não está mais feliz, né? O contrário. Então muda o sentido sim, é verdadeiro. Os afixos são divididos em prefixos e sufixos, verdadeiro. Chamam-se prefixos morfemas que se antepõem a um radical. Sim, os prefixos vêm antes do radical. E os sufixos que se pospõem a eles. Sim, os sufixos vêm depois do radical, certo? 4. Então até agora não estão certas. 4. Enquanto os prefixos podem alterar a classe gramatical de uma palavra, os sufixos alteram apenas o significado dela. Tá? Mentira! Os prefixos também podem alterar o significado, né? Tanto os prefixos quanto os sufixos, tá? Todos possuem essa função, né, de mudar o sentido da palavra. Então, o item 4 está errado. 5. O processo de formação de palavras pelo acréscimo de prefixos é chamado prefixal. De sufixos é chamado de derivação sufixal. E quando os sufixos e prefixos são adicionados simultaneamente, dá-se o nome de derivação parasintética, né? São afirmações verdadeiras, né? Essa é verdadeira. Então, são afirmações verdadeiras, a letra C, né? 1, 2, 3 e 5. A 4 é falsa, tá? E acabou a atividade de português. Fazem a correção. Se pulou, passou alguma, você volta e volta o vídeo. É só voltar o vídeo e corrigir, tá? Tenham todos uma boa noite e a gente vai continuar, né, com a aula de português, inglês e artes.